com a voz de Deus mandando. Mas se o lugar fosse difícil, o que você fazia? Você ia orar, buscar Deus, mas ia? Olha que Deus pode provar muitos aqui. Então Deus, Ele falou assim comigo: você vai viajar. Eu falei, tá bom, Senhor. E eu estava numa igreja, uma determinada igreja, uma igreja grande. Essa igreja é uma igreja grande, onde eu congreguei, 7 anos. E quando eu cheguei ali naquela igreja, congreguei, Deus fez grande obra. Aí chegou uma irmã e ela falou assim para mim: oi, Nadia, vamos viajar comigo para a Bahia? Eu falei assim: se Deus mandar, eu irei. Se Deus mandar. Até aí eu não conhecia a Bahia. E de repente Deus foi usando os vasos. Eu abri a palavra, o Senhor falava que eu tinha que viajar com ela. Eu conhecia essa irmã 3 meses só. Então o nome dela é Maria. Eu falei: sua irmã Maria, eu vou estar orando. Eu falei: qual a finalidade da irmã ir para a Bahia? Ela falou assim para mim: eu vou vender o terreno. Eu falei: eu não tenho dinheiro. Eu pago a sua condução e você vai comigo. E eu, nessa época, o meu filho César tinha 6 anos de idade. E eu tenho 3 filhos. E essas 3 crianças eram pequenas. Então eu falei: tá bom, então eu deixo o Denilson e a Débora com a minha mãe. E levo o César. O César, essa criança com 6 anos, já tinha dom de orar. Deus mostrava tudo para ele. Uma criança usada por Deus. Porque criança, quando abre o coração, que fica na presença do Senhor, Deus usa até limpo. Porque eles não guardam mágoa, tem um coração limpo. Às vezes o adulto guarda mágoa um do outro. Mas a criança não. É diferente. E ali comecei a orar e Deus, pela permissão do Senhor, falei com o meu dirigente. O meu dirigente falou comigo, falou assim: a irmã não pode ir, porque a irmã toca violão, toca os corinhos na igreja, e a irmã não pode sair. Eu falei: mas Deus está mandando. Aí ele me deu uma carta, vou resumir por causa do tempo. Ele me deu uma carta de recomendação e eu fui para a Bahia. Ela pagou minha passagem, pegamos, e era aquele ônibus antigo ainda, a rodoviária velha, Acho que todo mundo conhece, antiga. E naquela época, quando eu estou tendo ônibus, eu falei: mas onde que é? Eu não conheço a Bahia, até eu não conhecia. E ela entrou dentro do ônibus, ela falou assim para mim: eu vou lá para casa da minha mãe, vou vender o terreno e vou pagar sua passagem de volta, não se preocupe. De repente, ela foi, eu falei assim: mas nós estamos viajando, onde que a gente vai descer? Ela falou: não sei. Eu falei: Jesus, é estreito. Ela não sabia onde ia descer. Eu falei: mas para onde que a gente vai? Nós vamos para a Encruzilhada, Bahia. Eu falei: mas onde que desce? Ela falou: eu não sei. A mãe dela é baiana, ela é da Bahia, mas ela é pequena, para São Paulo. E ali de repente, eu falei: Jesus, e agora? E Deus usando o céu, ela falou: mãe, é estreito o negócio, hein? Começou agora o estreito de Jeová. Eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Ela não sabia. Eu falei: mas eu posso olhar sua bolsa, ver se tem algum endereço, alguma coisa assim? E Deus me revelava, o Espírito Santo de Deus me revelava que ela estava com problema na mente. Quando eu abri a bolsa dela, com permissão dela, tinha uma carta. Essa carta era de um jovem que ela amava. Ela conheceu esse rapaz na igreja quadrangular. E esse rapaz, ela ficou gostando dele e foi atrás dele. Falou que ia para a Bahia para casar. Eu falei: mas de onde? A gente vai para a casa dele. Eu falei: mas você conhece, já conversou com o rapaz? Não, Deus falou que é ele. Eu falei: mas como que Deus falou se o rapaz, você nunca conversou com o rapaz nem nada? E o rapaz, ela falou: não, mas é ele mesmo. Eu falei: mas você não tem parente na Bahia? Ela falou: não tem. Se eu falasse para você não ia. É lógico que eu não ia, Mas só como Deus mandou, tive que ir.
Falei com o motorista que eu ia descer na Encruzilhada, Bahia. Ele falou assim, então, a senhora desce Cândido Salles, quem conhece? Cândido Salles. Desci, aí quando veio chegando o César falou, ai mãe, eu tô com fome. Ela tinha como se fosse agora R$10 só. E pagou minha passagem. Ela fez uma farofa, a farofa estava azeda, eu falei, Senhor, abençoa. O César comeu a farofa azeda e não fez mal. Quando ao escurecer que chegando em Cândido Salles, estou lá esperando. E naquela época lá na Bahia, ônibus, espera o ônibus ali, eu estou ali esperando. E de repente, até o motorista falou que a rota ia passar lá. Mas que rota é essa? Na Bahia, ônibus falava rota. E eu estou esperando essa rota do Chile. Aí de repente eu falei, a gente tem lugar de noite, que é rota, pega a rota para ir até Encruzilhada, eu não sei. Aí não, aqui na Bahia o povo brinca, fala que ônibus é rota. Aí de repente passou o ônibus em Encruzilhada. Eu já tinha um disco gravado, Jesus vai raiar, com a Débora, a minha filha. A minha filha tinha 8 anos, César 6 anos. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei para o motorista, eu posso te dar, ela não tinha dinheiro para pagar, eu posso te dar esse disco, porque eu estou com uma pessoa que tem um problema assim e tal. Aí ele falou assim, tudo bem, pode descer. Eu sou uma serva de Deus, aconteceu isso, né? Falei um pouco para ele. Ele falou, não pode descer em Encruzilhada. Quando eu desci em Encruzilhada, o jovem veio. Olha, nós descemos em Encruzilhada, Bahia, o jovem chegou. O jovem passando na rua, ela falou, olha ele lá. Quando olhou e falou o nome, só que eu não vou botar o nome. Quando veio de repente, esse rapaz veio e falou, o que você está fazendo aí? Aí ela falou, eu vim para casar com você. Ele falou assim, eu nunca namorei com você, como que eu vou casar? Eu nunca gostei de você. Ela entrou em depressão, chorou bastante. E o jovem falou assim, na minha casa tem lugar para a senhora e para o seu filho. Você é a carteirinha dessa igreja, que só sai com recomendação, com carteirinha. Ali eu mostrei, falei, eu falei assim, ele falou assim, que falou assim, o que eu fui fazer? Eu falei, fui com ela, porque ela falou para mim que ia vender o terreno. Só que ela mentiu, mas porque ela está com problema na mente. Mas vamos perdoar ela. Aí o jovem falou assim, pode ir a senhora e o seu filho. Ela fica na rua, eu falei, mas eu sou amiga dela, sou uma serva de Deus, e eu vou procurar um lugar para dormir. E fui procurar um lugar para dormir, encontrei uma casa, aquela pessoa deixou a gente passar ali à noite. E ali, aquele lugar bem baixo, aquelas casinhas bem baixas ali na Bahia, né? Não era muito alta, que eu lembro. E quando eu cheguei ali, o César, a mulher de área sentimental, mexe muito com a pessoa. Acaba com a pessoa. Se a pessoa não olhar, a pessoa sofre muito. E ela começou a chorar, disse que tinha feito o jejum de Esther, que orou, e esse rapaz nada. E ali nós ficamos ali. E o César falava, mãe, eu quero dormir, e as galinhas não deixam. Mas era permissão de Deus, até o menino entrou no jejum. E nós ficamos ali fazendo, aí orando, ela não acalmava. Aí de repente ela começou a passar mal, e eu falei, meu Deus, e agora? A família dela lá em São Paulo, e eu aqui, eu não conheço ninguém. Eu falei, meu Deus, me tira desse calabouço, porque o lugar que eu estava não era um lugar, não dava para me ficar. Aquele lugar que aquela mulher me acolheu, era um lugar que não era apropriado para uma serva do Senhor ficar. Mas eu fiquei ali, acordada a noite toda. E ali de repente, no outro dia eu saí procurando uma igreja. Aqui é a igreja Missões, da Encruzilhada. E ali falei ali com o pastor, contei tudo que eu contei para vocês. E o pastor nos acolheu. Arrumou uma casa de 20 cômodos da irmã Vani, lá de Encruzilhada, Bahia. E ali quando chegou ali, fui naquela casa, foi bem recebida. E ali nós fizemos a obra do Senhor, estou resumindo por causa do tempo. E Deus abençoou ali grandemente. E ali Deus deu o hino A Peleira.
Porque estava passando pela peleira e Deus me deu o hino, a letra desse hino que eu gravei da peleira, porque estava passando. E fizemos ali a parte na igreja, apresentações. E no dia da apresentação, aí o pastor falou, o pregador não veio, a irmã já prega, eu falei assim, já tem 7 anos que eu prego nessa igreja grande. Mas eu prego não, quem fala é Deus. Aleluia. Eu não faço nada. Glória a Deus. Quem faz é Deus na minha vida. Glória a Deus. E Deus deu a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Na hora. Aí Deus foi falando, porque aqui quem faz a obra é Deus. Glória a Deus. Todos que sobem aqui é Deus que usa. Ninguém é maior nem melhor, maior é Deus. Aleluia. E ali pela misericórdia do Senhor Jesus, Deus foi falando com o povo, de repente, sai do banheiro ela com uma roupa de noiva, para casar com o jovem. Estava mental. Levou 17 camisetas para o rapaz. E ela chorava desesperada, e ela falou, ai, agora o que eu vou fazer? Olha, irmão, resumindo, teve que tirar o rapaz da cidade e mandar para a roça. Mas Deus preparou de nós ficar lá 20 dias. E aquele povo baiano é um povo amoroso, e ali, né, recebeu a gente ali com amor. E ela ficava trancada no quarto e eu orando por ela, orando. E ela me chorando que queria o rapaz já estava noivo com outra moça. E de repente, e a gente passando ali, a luta foi travada. Mas os irmãos ali, nós fizemos visita, ganhamos almas para o Senhor. Oramos também por numa casa que essa pessoa estava afastada, voltou, reconciliou com Jesus. E nós estávamos orando e de repente, na visita tem Marta e Maria, uma falando mal de outra. E de repente o homem sai dentro do guarda-roupa e falando. Quem falou mal de mim? Mas era uma pessoa que não era crente. E de repente, para a glória do Senhor Jesus, ele reconciliou com Jesus. Aleluia. Reconciliou e aceitou Jesus novamente, que ele estava afastado e voltou. E está ele e a esposa servindo o Senhor. E começou ali na Bahia, aquele lugar maravilhoso. Ia para casa, conversava com as irmãs, ali a gente ficava o dia todo. Fomos também para o monte, Deus batizou essa moça com o nome de Tatiane, hoje eu não sei a idade dela, já está mais velha. Ela, Jesus, cenoura com o Espírito Santo. E ali Deus provou de várias maneiras. E estava ali aquela moça, ajoelhou, tinha formiga assim no chão, ela ajoelhou, mas mesmo assim ela clamou a Deus. E o César falava, vamos comer as frutinhas que estavam ali no monte. E foi a menina de 6 anos, e Deus usando tremendo esse menino, entregando um recado. Depois chegou uma pessoa lá desafiando, e falou, quero ver. Diz que tem 2 irmãs aqui, uma está chorando para casar, e a outra está alegre fazendo a obra. Falei, amém. E ali, pela misericórdia do Senhor, foi uma pessoa lá possessa do diabo. E essa mulher, ela foi montada no cavalo, e ela olhou para o meu filho e falou assim, vou ver você, sua mãe, a outra está chorando. Mas vamos ver, se Deus está na vida de vocês, ela chegou montada a cavalo. O cavalo, né, ela vai cair, o cavalo não vai machucar. E ela pode até machucar, quer ver o sinal. Ela queria ver o sinal. Se ela ia machucar, caindo do cavalo, ou se ia ficar montada naquele cavalo e não ia cair. Eu quero ver se Deus está na vida de vocês. E aí daquele que desafiar Deus. E ali nós começamos a orar, e nessa hora, essa irmã Maria começou até a orar. E ela falou, eu quero ver o que vai acontecer. Olha aí, eu quero ver se Deus está na vida de vocês. E está na vida dessa criança. Mexeu com uma criança. Ai daquele, né? Que mexeu com uma dessas criancinhas. Olha, escuta bem o que eu estou falando. E ali, de repente, aquela oração, o César começou a levantar as mãos, orar. E de repente, a mulher caiu, quebrou a perna e o cavalo não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque Deus não permitiu. Para mostrar que não, ela quebrou a perna porque ela desafiou a Deus. E o animal não tem boca, não tem nada. Tem a boca, mas ele não falava. É só o ser humano. Então, o que aconteceu? Ele saiu vitorioso, né? E ali ela falou assim, então, já que Deus está na vida de vocês,
eu não vou ser mais macumbeira, eu vou aceitar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palma para Jesus. E ali para a glória do Senhor Jesus, ficamos 20 dias em Cruzeirada, Bahia. E ali o prefeito, naquela época eu não sei o nome mais, faz tempo, o prefeito foi também para a igreja, gostou. E ali o povo começou a cantar peneira, Deus vai passar, Deus vai passar, Deus vai passar, a peneira neste lugar. Estamos cantando. Deus vai passar, Deus vai passar, Deus vai passar, a peneira neste lugar. E ali foi uma festa, ganhamos as almas, foi por causa do tempo. E voltamos alegre. E se eu não tivesse ido, essa mulher poderia ter morrido, né? Hoje, graças a Deus, ela mora no Santa Teresa, não vou citar o nome dela, Maria, não vou citar o resto do nome dela. E ela, graças a Deus, hoje é uma serva de Deus, uma paz de vida, está congregando lá. E Deus restituiu tudo na vida dela. Aquele jovem não era para ela, foi para outra pessoa. Mas terminou tudo bem, tudo em paz. Ali a igreja Missões lá na Bahia, não sei se ainda tem essa igreja, encruzilhada. O pastor ali pagou a passagem, comprou, levei 10 discos, compraram meu disco, almocei, comi bem, graças a Deus. E se eu voltar, nós sou bem recebido. Aleluia. Glória a Deus, que o povo baiano, eles têm amor mesmo, né? Eles têm amor mesmo de hospedar a pessoa quando chega lá. E depois disso eu fui também outra vez para a Bahia, mas vou contar outro dia. As palmas para Jesus.